Olá, gente, tudo bem com vocês? De novo aqui com o assunto de análise de investimentos. Dessa vez vamos estar falando da parte teórica sobre o payback. Sem muita enrolação, espero que você já tenha visto a aula anterior, a parte 1, que trata sobre análise de investimentos, que dá sequência a esse vídeo, ok? Vamos estar vendo aqui o que é o payback, o seu payback simples e o payback descontado, ok? Então vamos para a nossa aula, sem enrolação. Então, segundo os autores Asaf e Lima, o que vem a ser o payback? O payback é uma técnica de avaliação de investimentos. Tá? Ele consiste em uma avaliação qualitativa, dessa vez quali, não quanti, como foi feito na anterior, que consiste no método do VPL da TIR. Ele também vai considerar as entradas e saídas de caixa do investimento, procurando identificar o prazo do retorno do capital investido. Então, o payback tem a ver com o prazo do retorno do capital investido, ok? O payback não vai se confundir com o break-even, pois enquanto o payback procura identificar em qual período ao longo do projeto se recupera o capital investido, o break-even também avalia em qual instante o projeto irá igualar as entradas com as saídas. No entanto, no momento de equilíbrio, a partir do ponto gráfico. Algumas técnicas de payback que veremos, e quais são elas, tá? Então, existe essas técnicas aqui, ó, o payback simples, tá? O payback simples que nós veremos hoje, o payback médio, o payback ponderado e o payback descontado. Daniel, quais dessas é que a gente vê na prática e também em resolução de exercícios no mundo dos concursos? 2. O simples e o descontado. São esses. Os outros eu recomendo que você dê uma olhada para você saber, pelo menos você sabe que existe outros tipos de payback, tá? Mas os que comumente cobram são os dois, o simples e o descontado. O payback simples, vamos falar dele primeiramente. O payback simples é uma técnica, né, de desconto. É uma técnica empregada para os empregados, né, pelos descontos empregados pela maioria dos administradores. Então, é uma técnica empregada pela maioria dos administradores, é isso. Pelos administradores financeiros. Recorrendo para mais detalhes sobre o payback médio ponderado, capítulo 15 do livro, como havia dito antes. Algumas características do payback simples. O payback simples apresenta como principal característica a realização da soma das entradas de caixa do projeto até o momento em que os valores igualam-se ao valor investido. Capital inicial, valor investido. Sem considerar o momento ou período em que está prevista a quantia em dinheiro. Quais são as vantagens de você utilizar a técnica do payback simples? A vantagem é que ele fornece ao profissional de investimento uma rápida maneira. Então, você vai de maneira rápida visualizar ou estimar o momento do lucro de caixa. Então, rápido você bate o olho em quanto investir, quanto vou receber, e você rapidamente faz a soma e tem por alto qual seria o valor desse payback. Mas a sua grande desvantagem, a grande mesmo, do payback simples, é que ela apresenta uma grave deficiência, que afronta o princípio da matemática financeira, que é o de não considerar o dinheiro no tempo e suas mutações, além de não considerar o restante das possíveis entradas caixa que ainda tem pela frente. Ainda assim, é comumente empregado em avaliação de investimentos em instituições financeiras. É isso mesmo. Apesar dessa grave deficiência, ainda encontra espaço no mundo das finanças o payback simples. Enquanto o payback descontado. O payback descontado, ao contrário do simples, que não levava em consideração dinheiro no tempo, esse vai começar a levar. Então, o payback descontado, ao contrário do simples, apresenta como principal característica a realização da soma das entradas de caixa no projeto até o momento em que os valores igualam-se a zero no valor investido. No entanto, ele considerando o respectivo momento ou período em que está prevista a quantia em dinheiro. Tá? Que vão ser atualizados por uma mesma data de comparação. Que data de comparação vai ser essa? Essa data de comparação vai ser o momento zero. Quais são as vantagens do payback descontado? É que fornece ao profissional de investimentos uma analítica maneira de visualizar o momento do lucro de caixa, respeitando o princípio elementar da matemática financeira, o de que os valores estão em função do tempo, dado uma taxa de desconto da quantia em dinheiro, isso é, do valor no futuro. Qual é a desvantagem? Tem sim, apesar de ser uma das melhores técnicas
de payback e descontado tem uma desvantagem. Qual é? Não pode ser calculado, o payback descontado não pode ser calculado quanto antes mesmo de você calcular no payback e o VPL apresentar o resultado negativo. Ou seja, não haverá prazo para oferir retornos e nem mesmo o projeto é economicamente e financeiramente viável. Portanto, o tempo de payback está em função da taxa de juros e os descontos aplicados no projeto. Então, eu vou pegar o projeto, pego meu HP aqui, vou calcular o VPL. Se o VPL de imediato der um valor negativo, não tem prazo de payback, porque nenhum tempo durante todo aquele projeto ele vai se pagar, antes mesmo que ele acabe. Entendeu? Então, se você calcular o payback descontado e você vê que o VPL é negativo, nem adianta você calcular o payback descontado, porque se o prazo, por exemplo, fosse de 5 anos, você ainda vai ter valor ainda para... Não vai dar certo. Ok? Mas vamos ver no exemplo aqui. Se você viu a aula anterior, você deve recordar desses exemplos aqui. É o exemplo do projeto A e do projeto B. Ok? Só que nós vamos estar empregando dessa vez, ao invés do VPL da Tiro, um método de payback simples e descontado. Vamos recordar do projeto A e do projeto B. Vamos ver aqui. Então, o projeto A, ele possui um investimento inicial de 230 mil, com previsão de entrada de 5 retornos de 75 mil cada. O projeto B é um investimento inicial de 300 mil, com a previsão de entrada no primeiro ano de 80 mil, no segundo 100, no terceiro 120, no quarto de 160. Vamos fazer, então, esse investimento, tanto para o A, tanto para o B. Payback simples descontado para o A, payback simples descontado para o B. Vamos analisar isso aqui. Então, o projeto A, esquematicamente, o que a gente tem? Saída de 230 no investimento inicial, no primeiro ano 75 de entrada, no segundo 75 de entrada, no terceiro, até o quinto ano vamos receber 75 ao ano. Eu vou fazer uma tabela. O melhor modo de você estar conseguindo resolver exercícios, problemas de payback é você estar fazendo uma tabela. Uma tabela de umas colunas, a primeira referente ao ano, uma coluna, as colunas conforme aqui você tiver entradas, né? Aqui no caso foi de 5 anos, mas poderia ser mais. E as linhas. Enquanto as linhas, eu considero a linha do ano, do fluxo de caixa e do fluxo de caixa acumulado. Então, no ano, eu vou ter o 0, como está aqui, o 0, momento inicial, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano. Qual é o fluxo de caixa? A minha saída eu representei na corzinha vermelha, para ficar melhor onde a gente vê. Então, a saída é de 230, 75 anos, azul a entrada, segundo ano a entrada, terceiro ano a entradazinha, assim por diante. Agora, a terceira linha, eu vou fazer o fluxo de caixa acumulado. Como é que faz isso aí, Daniel, esse fluxo de caixa acumulado? Pois bem, você vai pegar o valor já do 0, vai somar já esse 75 aqui do primeiro ano. Você vai ver que estava menos 230 do lado 0. Ainda vai ficar menos 155. Vai somar o próximo, o segundo. Ainda vai ficar menos 80. Vai somar o próximo, vai ficar 75. Aqui, 75, vai ficar menos 5 mil ainda. Ainda está negativo e menos 5 mil. O período de payback, nesse caso descontado, vai ser até o último valor que você percebeu que foi o último valor que ficou negativo. Eu estou vendo que se eu já somasse um mais 75 aqui que tem por vir, eu, além de sair do vermelho menos 5 mil, ainda vai para cá positivo 70 mil. Até o último momento que esse valor foi negativo foi no terceiro ano. Então, meu payback vai ser de 3 anos mais alguns meses. Ok? E lá no final, 5 mais 70, 145. Então, percebi que bem aqui foi até o último momento que meu valor foi negativo. Então, essa é a parte inteira. Então, 3 anos mais alguns meses. Então, nós vamos considerar a parte inteira, sendo o momento até o último instante em que o valor era negativo. Nesse caso, de 3 anos mais alguns meses.
apurar da seguinte maneira. A gente vai pegar esses 5.000 aqui, que estava negativo. Vamos desconsiderar aqui esse sinal de menos, ok? Desconsidera esse sinal de menos e pega o valor que tinha para entrar na diagonal superior. Então, você tinha aqui, ó. Estava aqui, ó. Você estava aqui. Menos 5.000, vou desconsiderar esse sinal aqui. E eu vou dividir por esse cara da diagonal aqui, ó. Eu vou pegar os 5.000 e dividir por esse cara aqui, ó. Sempre. Então, 3 anos, já sei que é a parte inteira. Até o último momento que ficou negativo aqui. Mais alguns meses. Os 5.000 dividido pelo cara que ainda tem por vir de entrada. 105, como tá aqui. Vou multiplicar por 12. Por que por 12? Quantos meses tem um ano? Quanto que isso daí representa de um ano? Para saber quanto representa de um ano, tem que multiplicar por 12. 12 o quê? 12 meses tem um ano. Então vai ficar 3 anos mais, realizando essa divisão, 0,067 vezes os 12, 3 anos mais 0,8 meses. Quanto representa 0,8 meses? O que 0,8 meses é a mesma coisa que dizer 24 dias, porque eu multipliquei 0,8 meses por quantos dias tem do mês. Então, eu descobri que o payback é de 3 anos e 24 dias. Se eu parasse aqui, também estaria certo, né? Seria 3,067. Estaria certo. Poderia parar aqui. Só fazeria aqui a divisão e multiplicaria por 2 para encontrar os meses. Mas seria 3,067 anos. Estaria certo, mas aqui tá mais preciso, né? 3 anos e 24 dias aí. Tá certo? Aqui também, como foi visto no VPL, é um pouco chatinho, mas também aqui é a prática. Vamos ver aqui. Alguns comandos, né? Eu acho que são desnecessários com uma calculadora comum. Científica conseguiria fazer a mesma coisa, porque praticamente você organizou ano, momento inicial, ano 1, ano 2, ano 3, colocou os valores e foi somando, né? Somando na diagonal, somando, via até onde está negativo, pegou esse valor, considerou o sinal negativo, dividiu ali. Até o valor que ficou negativo é o valor do ano inteiro. É o valor inteiro da parte do tempo. Aqui foram os comandos que eu usei. Né? Vamos aplicar a mesma técnica de payback simples agora no projeto B. No projeto B, então, tem investimento inicial de 300 mil, uma entrada de 80 mil no primeiro ano, no segundo ano de 100 mil, no terceiro de 120 e no quarto de 160, ok? Organizei também nessa tabela. Eu gosto muito de fazer payback por tabela. Eu acredito que assim seja uma das melhores formas da gente organizar o raciocínio. Então, eu tenho aqui a linha do ano, momento inicial, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano e quarto ano. O fluxo de caixa, então, é a saída, representei por a cor vermelha, a entrada de 80 no primeiro, de 100 no segundo, de 120 no terceiro e de 160 no quarto. Próxima linha da tabela, fluxo de caixa acumulado. Então, já vou pegar o valor que eu já vinha devendo aqui de 300 mil do meu investimento inicial, mais esse cara aqui que eu viria receber no primeiro ano, somei menos 30 mil mais 80 mil, ainda ficou em menos 120 mil. Vou somar com esse cara aqui, mais 100 mil, vou ficar ainda com menos 120 mil, ou seja, ainda não recebi ainda o que eu investi. No terceiro ano eu vi que eu tinha 120 mil para receber. Olha o que acontece quando somar menos 120 mil, que eu ainda não tinha conseguido ainda no segundo ano, mas a entrada é 120 mil no terceiro. Eu zerei, ó. Eu zerei. O que significa dizer? Que até esse último momento aqui, seja ele negativo ou nulo, até o último momento é a parte inteira, isso é, o ano inteiro do payback. Aqui não tem mais alguns meses, porque eu já alcancei a entrada com a saída. Igualou, é zero. Então, a partir desse momento aqui, para mim vai ficar no azul. Somando com o que eu já tinha para receber no quarto, ó, 160 positivo. Beleza. Então, neste caso, a payback simples será de exatamente 3 anos, pois esse é o instante em que o valor invertido é retornado. Então, aqui é de exatamente
3 anos. Então, dois casos, que o payback tinha uma parte inteira do ano, então 3 anos mais alguns meses, e aqui, simplesmente um ano redondo. Ok? Vamos lá. Agora, a gente vai aplicar... Aqui, sim, aqui são as teclas também que eu usei. Eu repito que uma calculadora científica básica poderia fazer, porque praticamente é só somar, tá? Muito simples. Agora a gente vai calcular o payback descontado dos dois projetos. Calculamos o simples e o do projeto A e do projeto B. A gente viu que do projeto A é de 3 anos e 24 dias, do projeto B é de exatamente 3 anos. Agora vamos calcular o descontado do projeto A e do projeto B. Vamos fazer o cálculo do projeto descontado do projeto A e do projeto B, ambos a uma taxa de 18% ao ano, ok? Então vamos lá. Aqui é o fluxo de caixa do projeto A. Então, um investimento inicial de 230 mil, uma entrada de 75 mil no primeiro ano, uma entrada de 75 mil no segundo ano, uma entrada de 75 mil no terceiro ano, uma entrada de 75 mil e 75. Beleza. Mas, ao contrário do payback simples, o nome já diz, o payback é descontado, chefe. O que acontece? Você vai descapitalizar esses valores aqui, ó. Tudo para esse momentozinho aqui, ó. Como tá representando, como eu já até fiz aqui no slide, representei aqui, ó. Aí setinho, ó, tanto do último, ó, foi trazido para o momento zero. Ou seja, 75 mil lá no quinto ano, agora vai representar menos, porque eu vou dividir esse valor por 1 mais a taxa elevado ao prazo em que ele se encontra. Ok? Então fiz essa maneira aqui visual aqui para vocês, para ficar até mais fácil da gente perceber o que está acontecendo no payback descontado, para a gente construir lá a nossa tabela. Então bora lá, vamos ver como é que vai ficar esses valores descontados. Sim, muito bom, muito bem. Considerando que os valores C1, C2, ou seja, aqueles 75 mil no primeiro ano, 75 mil no segundo, são, na verdade, valores montantes. Tá? Então, na verdade, ele é um valor futuro que você ainda tem por receber. E eles podem ser trazidos a valor presente. Certo? O que na verdade você está fazendo é trazendo aqueles valores a valor presente. Aí você vai anotar aqueles valores de cada um, tanto do primeiro, do segundo, do terceiro ano, a valor presente, você vai anotar. Para colocar onde? Para colocar na nossa tabela. Porque ela vai ter mais linhas do que o simples. Além do fluxo de caixa, vamos ter o descontado e o acumulado. Ok? Então, para você trazer cada um daqueles lá de um jeito mais fácil, em vez de você fazer na científica, você pode fazer também na HP. Veja só, você vai apertar FREG, né? F2 para aproximar para 2 casas decimais, 75 mil, esse vai ser aqui 75 mil, ok? Como está aqui, CHS e FV. FV, o que significa? Isso aqui é um valor futuro, FV. 18 e a taxa 1N. Sim, está dizendo que esse valor se encontra no primeiro ano. PV, valor presente, 63.559. Então, o valor 75 mil no primeiro ano, contando a taxa, significa dizer que agora ele vale isso aqui, ó. Então, ele está descontado. E o que eu vou fazer com esse valor aqui? Você vai anotar, chefe. Vamos anotar. E para começar a segunda linha de cálculo do segundo ano, novamente, você vai ter que limpar a calculadora. Então, sempre FREG. Cadê FREG? Para limpar. E traz o segundo, 75 mil. CHS, aperta FV. 18. E se encontra no segundo ano esse valor. 2N. E já pode apertar PV. 53.863.83. O próximo, FREG. 75. CHS, FV. 18 e se encontra no terceiro ano, né? Esse valor 3N. PV, valor presente 45.867. Então, quanto mais tempo eu vou ver, ou o valor do último valor que eu teria recebido lá no quinto ano, 75, CHS, FV, 5N, 18 e a taxa, PV. Então, 75 mil lá no quinto ano é isso aqui agora, ó. Por isso que o nome é payback descontado. Praticamente você está descontando os valores esperados, tá?
Então, aqui é o cálculo que a gente acabou de fazer, né? E a gente pegou os valores e vamos anotar na nossa tabela. A gente construiu aqui. Então, como eu gosto de fazer, eu gosto muito de responder na payback por meio de tabela. Então, a gente vai fazer no jeito que está aqui. O ano. Momento zero, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. O fluxo de caixa, normalmente, ele estava assim, ó. Investimento de 230, 75 no primeiro ano, 75 no segundo, 75 no terceiro, 75 no quarto, 75 no quinto. Mas, na verdade, atualizando os valores, isso é, descontando todos eles pela taxa no momento zero, como ele está no momento zero, a minha saída vai continuar de menos 230. Meu valor descontado no primeiro ano equivale hoje a 63. No segundo equivale hoje a 53. No momento 3, 45. No quarto, 38. E no quinto, 32. Então, de fato, você descontou os fluxos de caixa. Então, por isso que o payback é descontado. Agora, a gente vai fazer a mesma metodologia para cálculo que nós fizemos com o payback simples. Então, vai começar com menos 230 de investimento inicial. Vai somar com a entrada no primeiro ano do valor descontado. Eu vou perceber que ainda vai ficar em menos 166,440. Vou somar com o próximo aqui na diagonal. Ó. Vou somar com mais 53,863,83. Ainda vai ficar em menos 12,566,85. Vou somar com a entrada lá no terceiro ano. Ó. Mais 45,647,32. Ainda vai ficar menos 929,53. Vou somar com o próximo. 38,634,17. Até que no quarto ano, perceba que estava em menos 28,245,36. O que acontece se eu somar aqui com o quinto, que eu ganharia 32,778,19? Opa! O valor já ficou positivo. Como é que calcula o payback mesmo? Até o último valor que ficou positivo é a parte inteira do que compõe o meu prazo. Ou seja, eu sei que esse payback aqui vai ser de 4 anos, mais alguns meses. Ok? Vamos calcular esses meses. Como vai ser aqui? O menos 28.245,36 dividido pelo 32.773,19. É o cara da entrada da parte da diagonal superior. Bora ver aqui como vai ficar a parte fracionária. Vamos lá, ó. 4 anos, como eu havia dito, até o último momento que ficou negativo, então o período inteiro é de 4 anos, mais alguns meses. 28 dividido por 32.782 vezes 12, vezes de 1 ano. Vai ficar 4 anos mais 0,86. Se eu parasse aqui e falasse que o resultado é 4,86, estaria errado? Não. Mas eu posso multiplicar por 12 e ver quanto que se representa dos meses. Então, vai ser 4 anos, multiplicado esse cara por 12, representa 10 meses de 1 ano. Então, o payback é de aproximadamente 4 anos e 10 meses. Perceba que o payback simples do projeto A, como nós havíamos calculado, era de 3 anos e 24 dias. Agora já é de 4 anos e 10 meses. De fato, o prazo vai aumentar, porque você está trabalhando com valores presentes. Você não está somando valores desconsiderando que o valor muda ao longo do tempo. Então, o tempo do payback descontado vai ser maior do que o período do payback simples. Ok? Vamos embora. Vamos fazer o B. Bora lá. O fluxo de caixa do projeto B. Então, uma saída de menos 300 mil. No caso, o investimento inicial. Entrada no primeiro ano de 80, no segundo de 100, no terceiro 120, no quarto 160. Diferentemente do payback simples, vamos atualizar os valores para o momento zero. Vamos trazer para o momento inicial. Trazer para cá. Ó. Ok? Então, vamos dividi-los para cá. Você pode estar fazendo como foi feito no anterior, na HP. O que isso vai mudar é os valores, ok? Se você fosse fazer uma científica comum, você fazeria desse jeito aqui, ó. Pegaria 80 e dividia por 1 mais a taxa. Pegaria o segundo de 100 mil, dividia por 1 mais a taxa, elevado a 2. E assim por diante.
Vamos construir nossa tabela. Fluxo de caixa em reais, nós temos a primeira linha, com 1, 2, 3, 4, 5 colunas. A primeira representa o fluxo de caixa do projeto, tá? Então, saída de 300 mil, eu previ 80 mil, 100 mil no segundo, 120 no terceiro, 160 mil no quarto. A terceira linha, né, vai tratar do fluxo de caixa descontado. Então, cada valor desse daqui vai ser anotado aqui, ó. Vai ser anotado aqui. Perceba que o último valor aqui de 160 mil parece muito dinheiro, né, lá no quarto ano. Mas quando você desconta isso daqui, ó, equivale a receber 82.526 agora. Tá vendo como o dinheiro muda no tempo drasticamente? Você viu lá que o projeto B no payback simples tinha prazo, né? Ou seja, ele se pagava ali no terceiro ano. Mas agora, meu amigo, no descontado, esse projeto não é nem viável. Vocês vão ver aí, ó. Investimento inicial continua. Vou somar com o cara aqui que vinha de entrada. Ainda está negativo ainda, ou seja, não recebi o capital que eu investi. Vou somar com o segundo, que eu tinha de entrada. Ainda está negativo, menos 160. Vou somar com o do terceiro. 73. Tá? Ainda está negativo em menos 87. Não recebi o capital que eu investi dos 300 ainda não. Aí vou somar com mais 82. Eita, reparou que aqui que terminou o prazo, terminou o período dos 4 anos e ainda está vermelho? Ainda está negativo ainda? Significa que esse projeto aqui não tem prazo de payback descontado, não. Tá ok? Então, isso aqui não presta. E se você for reparar, para quem é bastante observador, o último valor que sobrou aqui no projeto, tanto do primeiro lado A quanto do B, vocês vão ver que é o mesmo valor do VPL. Porque é praticamente a mesma coisa. O que está mudando aqui, você vai contrastar o tempo. Ok? Mas em síntese, o portanto do payback descontado do projeto B simplesmente essa aqui é a resposta. O projeto B não é economicamente e financeiramente viável porque não remunera a empresa assumindo uma taxa de desconto de 18% ao ano. Portanto, seu resultado VPL será negativo e, consequentemente, não haverá período de payback. Resumindo, ficaremos sempre no vermelho. Tá certo? As referências, a qual foi embasada a primeira aula teórica, a primeira parte e a segunda, que é essa parte que trata do payback. E eu fico por aqui. Então, esse é o término da segunda parte, que trata da parte teórica da análise de investimentos. Logo em seguida, 2 séries de vídeos tratando somente de exercícios do que nós discutimos, tanto na primeira e segunda parte da análise de investimentos. Tá ok? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.